Bom dia para todos, a paz do Senhor. Nós vamos trazer o nosso terceiro comentário bíblico sobre o tema: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No comentário de ontem, no segundo comentário, nós falamos que o sacrifício deveria ser oferecido a Deus vivo. Mostramos que Cristo ofereceu o seu corpo e sua vida e quando entrou no mundo, ao contrário do antigo sacerdote, do sacrifício do Antigo Testamento, onde era oferecido pelo pecado do povo o corpo por exemplo, o carneiro de um ano, o cordeiro de um ano, sem mancha, sem barro, que representava a Cristo. E aqueles corpos, aqueles animais que eram oferecidos, e o sangue dos animais que era oferecido simplesmente cobria pecado, não tirava pecado, não é? Mas aí, lá em João 1:29, quando João viu a Jesus que vinha para ele, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o sangue dos cordeiros, ele simplesmente cobriu os pecados até que Cristo viesse para tirar o pecado do mundo. Então, nós vemos que o Salmo diz: quando entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta pelo pecado não quiseste, mas corpo me preparaste. Então Cristo entrou num santuário para oferecer sacrifício a Deus, não feito por mão, pelo seu próprio corpo. Cristo entrou no santuário para oferecer um sacrifício de si mesmo, enquanto o sacerdote entrava para oferecer sacrifício por si, com o corpo dos animais. Cristo foi o contrário, ele entrou dentro do seu próprio templo, que é nós, e ele entrou com o seu próprio corpo para oferecer sacrifício pelos demais, conforme está escrito no livro de Hebreus, não é? Capítulo 9 de Hebreus, capítulo 8, capítulo 10, a gente vai ver isso. Então nós vemos que Cristo ofereceu o seu corpo por nós. Então rogo-vos, irmão, pela compaixão de Deus, essa compaixão de Deus que fez com que Cristo oferecesse o seu corpo por si, e com esse seu corpo ele nos resgatou, e com esse seu corpo ele nos comprou. Então também os nossos corpos não pertencem mais a nós, o nosso corpo pertence a Deus. Então, se esse nosso corpo pertence a Deus, Paulo diz: foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então nós vemos que o apóstolo São Paulo vem aqui, não usando a sua autoridade, mas usando a autoridade da compaixão de Deus, por esse sacrifício que Cristo fez, por esse sacrifício que lá no capítulo 1 do próprio Romano, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, no 5, nós vemos Paulo dizendo: sendo por justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 1, Paulo mostra que tanto o mundo pecador como os judeus estavam debaixo do pecado. Ele disse isso também no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 8. E Deus encerrou a todos debaixo do pecado para com todos usar misericórdia. Então, irmão, essa compaixão de Deus que levou um Deus a morrer por nós, a entregar o seu corpo por nós, então nós não estamos entregando, o apóstolo Paulo não está pedindo para que nós apresentemos nosso corpo em sacrifício vivo a Deus, simplesmente por entregar, não é pela uma consciência, primeiramente, do que alguém, Cristo, ofereceu o corpo por nós, o seu corpo para oferecer sacrifício de si mesmo, e nós também devemos oferecer o nosso corpo de forma voluntária, que não é forçada, é pela consciência, é pela compaixão, né, que levou Deus a entregar-se a si mesmo por nós. Rogo-vos, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo sacrifício vivo, ao contrário do sacrifício que era oferecido com a morte dos animais, o holocausto e também a morte dos animais que eram sacrificados, era apresentado o corpo, sacrifício morto, mas agora é um sacrifício vivo. É o homem e a mulher que aceita a Cristo, agora ele tem que apresentar o seu corpo em santificação, o seu corpo para consagração, o seu corpo para jejum, o seu corpo para santificação e honra. O corpo do homem e da mulher que aceita Jesus não é mais para viver na prostituição, no adultério, no lesbianismo, no uso das drogas, das cachaças, roubando, matando, né? Oferecendo sacrifício aos demônios através da idolatria, da feitiçaria, dos cultos aos demônios,
Não, 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 não. O corpo do crente agora, ele pertence a Deus. E por isso esse corpo que pertence a Deus deve ser apresentado a Deus em sacrifício vivo, em sacrifício santo. Nós, quando aceitamos Jesus como Salvador, passamos a ser santos. Não porque nós somos melhor do que os outros, mas porque nós vivemos a palavra de Deus. Jesus disse a Pedro: aqueles que já estão limpos, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então a palavra de Deus, ela lava, ela purifica, ela santifica o homem. O homem é lavado pela palavra de Deus e pela vida de santidade. Mas é possível um homem e uma mulher, sendo vivo, ser santo? E o que é santidade? É guardar a palavra de Deus, é guardar da corrupção do mundo, é ter comunhão com Deus, é viver uma vida de jejum, é ter uma vida de oração, é ter uma vida a trabalho da obra de Deus, é sacrificar-se para fazer a obra de Deus conhecida aos homens, mas principalmente separar-se da corrupção do mundo, desse sistema que o mundo vive, que tudo é liberado, que nada mais é pecado, que nada a gente pode proibir. Esse mundo que faz transformar a luz em treva, quer transformar as trevas em luz. O certo, ele diz que é errado, o certo que a Bíblia de determinação padrão bíblico, e aquilo que eles querem fazer diz que é certo, que ninguém pode condenar, que ninguém pode contrariar. Irmão, isso é trevas. E luz é o que a Bíblia diz: se andarmos na luz como na luz está, temos comunhão com os outros, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Rogo-vos, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Então, qual é o sacrifício vivo? É você viver no corpo, andar, trabalhar, mas não viver no padrão ético, moral e pecaminoso do mundo. Viver uma vida de santidade, de temor e de obediência à palavra de Deus. Amanhã continuaremos com o nosso quarto comentário sobre rogo-vos que apresentei o vosso corpo sacrifício vivo, santo, amém? E agradável a Deus.